E aí, galera, todo mundo entrando aí. Solicita, Matheus, a participação. E Agora. aí, beleza? E aí, Boa Matheus, noite. tranquilo? Deixa eu só acabar de ajustar a câmera aqui, peraí. Beleza. Deixa eu ver aqui a visão aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. E aí, tá tranquilo? Tô Tudo bonito, certo. mano? Tô bonito, e aí? Tá. Tá bonito? Tá bom? Ah, pô, jogador, tudo certo. Cara é bonito. Tá me escutando bem? Tô, tranquilo. Tá me ouvindo bem? Tô, mano, tá tranquilo também, tá bom. Deixa eu arredar um pouco mais pra trás pra pegar. Aí ficou bom. Tá boa a imagem aí? Tá sim, tá tranquilo. Perfeito. E aí, tá tranquilo? Boa noite aí. Tranquilo. Primeiramente, agradecer aí a presença do Matheus Gonçalves, atleta do Cerro Portenho. Agradecer também a C2 Esportes, a Carol aí que está aí ajudando, né? Sempre ajuda. A Fabrício também está sempre fortalecendo toda a equipe massa aí. Vamos bater um papo com o Matheus hoje. Tava numa live agora lá no meu timão, explicando a saída do Marquinhos para o Corinthians. Agora já corre para cá para falar com o Matheus. Então, vamos começar essa live aí muito boa. Deixa o Matheus se apresentar, né, um pouco para vocês. Tá no Paraguai hoje, mas já tem uma carreira vasta aí no futebol mexicano, brasileiro e agora desbravando o Paraguai. Exatamente, boa noite a todos. Muito obrigado aí pelo convite. Muito bacana estar participando aqui com você. Exatamente isso. Hoje eu estou militando aqui no Cerro Porteño, né, no Paraguai, mas já venho aí de um recorrido aí. Já passei pelo México, voltei para o Brasil através do esporte, né? Depois tive uma passagem rápida no Fluminense, Ceará e agora aqui no Paraguai. Estamos aqui conhecendo as terras paraguaias e graças a Deus está indo tudo bem, já estou adaptado aqui já. E agora é da sequência aí. E como é que tá a família, Matheus? Nessa época de pandemia, a gente sabe que é muito complicado. Como é que tá a situação aí no Paraguai? Pô, graças a Deus a minha família particularmente está bem, né? Minha esposa, minha filha. Mas aqui no Paraguai, por ser um país muito pequeno, ainda tá devagar, né? A questão das vacinas, tá indo num ritmo muito lento. Só que graças a Deus já não está tendo muita morte diária, já diminuiu bastante, a curva desceu bem. Então tá até que controlado. Agora é só questão de poder vacinar mesmo todo o país aí para poder ficar mais tranquilo. Ainda bem. Inclusive, aproveitando a audiência para você explicar o porquê do raio, né? Quando eu fiz aquela artezinha que eu coloquei um raio no canto, meus amigos ficaram, por que raio? Por que raio? Por que raio? Por que raio? A gente já vê aqui nos comentários um monte de gente colocando raio. Eu sei por quê, mas conta aí. Claro. Tem gente que talvez não saiba, né? Não, exatamente. É um apelido que eu adquiri quando eu estava jogando Tijuana do México, né? Eu faço uma jogada daquelas minhas características, eu dou um tapa assim na frente e ganho na velocidade do defensor. E um comentarista na época na televisão começou, aí vem é raio, e acabou que pegou. Quando eu vim para o Brasil, meu empresário Fabrício falou assim, Matheus, você já tem uma característica muito boa, que é a velocidade, você já tem um apelido médico, vamos explorar isso aqui no Brasil. Aí, junto com a Carol, né, da C12, da assessoria, conseguiu implementar bem esse apelido e acabou que pegou no esporte, aí foi pegando aos poucos, aí no Ceará acabou que o Raio Alvinegro, e aí acabou que pegou de vez mesmo. Aqui no Paraguai já é o Raio, já conhece já o apelido, mas ele vem desde a época do México. E falando nessa questão do México, né? Antes da gente chegar no México, como foi o início de carreira aqui no Brasil? A gente sabe que você foi muito novo para o México, mas eu estava pesquisando, eu vi que você tem uma passagem pela base do São Paulo, tem uma passagem pela base Exatamente. do Palmeiras também. Então, como foi esse processo aqui no Brasil? Foi São Paulo, Palmeiras, eu vi que tem uma situação também com Vitória de Guimarães, lá de Portugal também, que você acabou indo para lá. Então, esse início de carreira até chegar no México, toda essa dificuldade inicial, né? Como é que foi para você? Então, eu costumo dizer que o jogador, quando ele está na categoria de base, ele está
aspirando ali ser profissional, né? Então, assim, eu acho que é um momento mais difícil do atleta, essa transição, né? Base profissional. Então, eu comecei a minha categoria de base no São Paulo, estava com 12 para 13 anos. Na verdade, eu já estava treinando no Atlético Mineiro, que eu sou de Belo Horizonte. Só que aí o meu professor da minha escolinha ali da Indianápolis, ele falou assim, Matheus, a sua formação no São Paulo, pela estrutura que tinha o São Paulo naquela época, era na frente de muitos clubes do Brasil. Vamos lá para você fazer um teste. E aí, eu lembro que com 1, 2 semanas eu já fui aprovado nesse teste no São Paulo, e depois de 2 meses eles já queriam que eu alojasse lá. Então eu já fiquei lá do sub-13 até o sub-17. Sim. Depois eu saí de São Paulo e fui pro Palmeiras. O Palmeiras falou, ó, vem pra cá, fez uma oferta legal. Fui pro Palmeiras, fiquei do sub-17 até o sub-20. E aí, apareceu, nesse meio tempo, o Vitória de Guimarães, que é de Portugal. Só que, na verdade, eu não cheguei a atuar pelo Vitória de Guimarães, porque foi Sim. quando eu cheguei lá, a documentação não chegou a tempo, aí eu tive que voltar, voltei para Palmeiras. Palmeiras queria renovar um contrato com mais de 3 anos comigo. Só que era uma época que o Palmeiras, naquela época que estava quase para cair, eles estavam com muitos Sim. jogadores, eles iam renovar e iam emprestar. E chegou a oferta do México para mim, uma oferta interessante para mim particularmente. Meu contrato estava no fim com o Palmeiras. Eu falei, olha, faltava 6 meses. Eu quero rescindir, abrir mão de uns 2 salários, eu acho. E já fui pro México, do sub-20 do Palmeiras, eu já fui direto pro México. Então, assim, aí essa transição pro profissional foi difícil, porque eu tinha que optar. Pô, você vai para um país conhecido, uma língua que você não fala, que era o espanhol, né? Não tinha nenhum brasileiro no time. Eu falei, pô, mas lá eu já vou ter uma oportunidade de direto profissional. Eu fui, falei com meu pai, com a minha família, falei, ó, tem que ir, é meu sonho, lutei tanto por isso, É. tá aparecendo a chance. Aí eu fui, graças a Deus, nos 6 primeiros meses eu já fiz uns 10, 12 gols, aí já encaminhei bem lá no México, já fui vendido. Aí depois, já até adiantando um pouco, aí o Sport Recife abriu as portas para mim voltar para o Brasil e tal. Mas a minha trajetória foi mais ou menos essa. São Paulo, Palmeiras, Palmeiras, México, México, É. voltei para o Brasil. E são muitos times pelo México, né, que você acabou jogando. Vou até ler aqui. O Coras, que é o Exato, foi o Deportivo primeiro. Isso. Tepic. Tem o Uhum. Pachuca, E, Chiapas, Toluca e Tijuana. eu te Inclusive, Juan. você foi campeão da Conca Champions, né? Que é a Champions League lá do México. Então, como é que foi esse período seu no México e disputar essa competição, que é tão Exa falada por vários atletas que têm a oportunidade de disputar? exatamente, eu fiquei 4 anos, né? 4 anos e poucos ali no México. Passei por alguns clubes. E sim, eu joguei pelo Pachuca Conca Champions, que dá a vaga para o Mundial. É, Porque os clubes mexicanos optaram jogar a Conca Champions para não jogar Libertadores. Porque o cruze que tem na Libertadores, por exemplo, com o time brasileiro, time argentino, é, para os mexicanos é mais difícil. E a Conca Champions você pega time da Honduras, você pega equipe até da MLS. Então, assim, é um caminho para chegar no Mundial mais fácil. Então, os é. mexicanos optaram. Aí, nós fomos campeão pelo Pachuca. E logo em seguida que nós fomos campeão, eu já recebi uma oferta para ir para Toluca, uma oferta muito boa, era praticamente recusável. Então, eu tinha que ir. E aí, mas é legal, é diferente, é um campeonato totalmente diferente. É praticamente, por exemplo, aqui no Brasil, você jogar uma Libertadores, entendeu? É tipo o filé Sim. mignon dali da região do país é a Conca Champions. E aqui no Brasil seria a Libertadores aí no Brasil, né? Então, assim, mas é legal, a experiência é diferente, é um campeonato diferente, mais pegado também, mas muito, muito marcante e vai ficar aí para minha carreira. Tem saudades do México? Pensa em voltar algum dia ou não? Olha, saudade, saudade eu digo que não. A minha esposa sempre fala, porque assim, foram momentos bons que nós vivemos lá. Você conhece uma cultura diferente, É, é uma culinária boa. Então, assim, não saudades, mas se tiver a oportunidade de voltar, a gente pensa com carinho, porque é um país assim que eles amam os brasileiros ali. Fomos muito bem recebidos. O mexicano é um povo especial, a gente tem um carinho enorme com eles. Mas sim, se tiver uma oportunidade, a gente pensa com carinho para voltar. e essa oportunidade que você deixou de jogar nesse Mundial de Clubes aí, você se arrepende ou não? A Ah, proposta financeira realmente valeu a pena? não. Quando a gente chega a ser campeão, eu lembro que na Conca Champions eu tinha marcado um gol, tinha umas 2 assistências, só que eu não estava tendo muita sequência de jogos. Sim. E o jogador, querendo ou não, ele tá querendo jogar, ele tá querendo tá É. em campo. Então, aí quando a gente sai campeão e vai pro Mundial, eu já tinha uns 3 meses que já estava tudo encaminhado, eu estava exatamente esperando terminar o torneio.
Mas assim, você fica aquela, pô, podia ter jogado Mundial, puxa vida, tem um arrependimento, claro que tem. Só que a oferta que o Toluca fez, questão financeira, foi muito boa. Mas sim, claro, o jogador é o Mundial, é o filé É. mignon ali dos torneios, é o Mundial. Mas, quem sabe, Deus quiser, vai ter outra oportunidade, vamos ver. Depois desse tempo aí fora do país, né? Volta para o Brasil, para o esporte. A torcida do esporte gosta muito de você. Inclusive, quando você saiu aqui da época, a torcida não gostou, queria que você tivesse continuado. Mas como foi esse período? Foi Claudinei Oliveira, que não te utilizou tanto, depois o Eduardo Batista, e chegou o Milton Mendes, que de fato te deu uma sequência, te deu uma oportunidade, e infelizmente, naquele ano o esporte acabou sendo rebaixado. Mas muito se diz que não merecia. Vocês acabaram caindo por conta de um ponto, entendeu? Então, foi uma temporada complicada, mas o grupo era muito legal. Quem assistia de fora gostava de vários jogadores, você e outros jogadores daquele grupo. Como foi aquele ano no esporte em 2018? Olha, o esporte, sempre que eu falo do esporte, eu falo com muito carinho, porque o esporte na minha carreira, e chegou no momento da minha vida que assim, eu queria voltar para o futebol brasileiro, porque eu já estava 4 anos no México, já tinha Sim. conversado com a minha esposa, a gente queria estar retornando. E o Claudinei Oliveira, ele era treinador na época da base do Santos, então tinha muito confronto Palmeiras e Santos. Eu joguei muitas vezes contra ele. Sim. E quando o meu nome chegou no esporte, porque o esporte estava querendo contratar um jogador de beirada, de velocidade, ele falou: ah, não, Matheus, eu conheço, já fez muito gol na base contra mim, pode trazer. Eu venho. Quando eu chego no esporte, depois de 2 jogos, eu nem estava no bid ainda. Eu acho que o esporte perde para São Paulo. O Claudinei me pede demissão. Eu tinha acabado É. de chegar, não tinha nem estreado ainda. O Claudinei vai lá e pede demissão. Eu falei, pô, o treinador me conhecia, então meu caminho aqui agora vai ser um pouco mais difícil, vou ter que batalhar. Aí veio Eduardo Batista. Lembro que eu fiquei 6, 7 jogos sem entrar, mas treinando firme, esperando minha Você acabou oportunidade. jogando pelo Sub-23 também, não foi? Depois o Eduardo começou a aproveitar. Exatamente. O Eduardo Batista falou assim: olha, Matheus, eu não te conheço. Você estava lá fora, quem te pediu foi o treinador. Você aceita fazer uma partida pelo Sub-23 para mim te analisar? Eu falei, pô, professor, não tenho problema nenhum. Eu vim Sim. aqui, quero mostrar o meu. Tô voltando pro Brasil, ok. Foi um jogo contra o Havaí, eu lembro. Aí ele assistiu o jogo e falou: ó, Matheus, foi muito bem, agora eu vou começar a te utilizar, já vi as suas características. Eu falei, pô, professor, show de bola, obrigado. Aí ele me deu umas 2 ou 3 oportunidades, e aí tava uma sequência ruim, acho que 8 jogos sem ganhar, ele foi mandado embora. Aí chega o Milton Mendes. O Milton Mendes já me conhecia, minhas características, aí me colocou para jogar, aí eu consegui, dentro das limitações que a gente estava ali no esporte, consegui fazer bons jogos. Infelizmente, a gente acabou caindo, né? A gente caiu para a segunda divisão por causa de um ponto. Só que se você pegar todo o contexto, por exemplo, eu fiquei 4, 5 meses no esporte. Foi o tempo que eu cheguei do México até a final brasileira. Foram 4, 5 meses que o nosso grupo não recebeu um salário. E muita É. gente não sabe disso. Só que o nosso grupo era um grupo que tinha Michel Bastos, tinha muito jogador experiente. Era um grupo que a gente não deixava de treinar. A gente não fazia corpo mole. A gente falou assim, gente, beleza, estamos sem receber, mas daqui a pouco as coisas vão melhorar. A gente tem que dar a vida em campo, só vai melhorar ali. E treino a treino, no treino, comprometimento de toda a equipe, todo o grupo. E infelizmente, foi um ponto que, assim, É. que a gente não acreditava. Tudo que a gente fez, tudo que a gente passou para poder cair no final, assim, mas serviu de muita experiência. E o esporte, eu falo, minha família, até agora, por exemplo, para voltar para o Brasil, o esporte é uma equipe que desejo voltar um dia. Ali a gente teve momentos bons. Cidade de Pernambuco, excelente. Porto Recife, de Galinhas. Porto de Galinhas, a gente se sentiu bem, se sentiu acolhido. Foi a primeira experiência que a gente teve no Nordeste, a gente não conhecia e gostamos bastante. Então, assim, eu sou suspeito para falar do esporte, mas que quando teve ali, a gente foi para a Série B, teve momentos difíceis, mas é um time que, para mim, particularmente, é aquela torcida ali, eu lembro, ó, fazia festa e é um time que pretendo voltar um dia, sim, com certeza. Inclusive, tem uma bola que a torcida do esporte relembra até hoje. Não sei se você lembra dessa Quanto a bola, Vitória, um 0-0 contra o Vitória, que você na trave. dispara na trave. Durante aquela semana, aquela bola ia até no fim do campeonato também. Você já chegou a pensar em um momento, pô, se aquela bola tivesse Ah, entrado, a história poderia ter sido diferente. não, toda vez que
eu vi o lance e eu ficava martelando. Falei, puxa, isso aquela bola, será que a gente não tinha caído? Será que não tinha ficado? Claro que pensa. Só que eu lembro que nesse jogo foi um empate e foi bem no fim do jogo, assim, o Felipe É, Bastos mete uma diagonal, ganha na velocidade, ela vai devagarzinho, sim, beija a trave. Sim, eu fico pensando, mas ali a gente tá para poder fazer o gol. A gente não quer errar, né? O atleta tá ali, não é. quer errar. São coisas que acontecem. Mas eu fiquei noites ali, claro, pensando naquela bola, fiquei triste. Mas, infelizmente, aconteceu e é vida que segue. Você gostou de trabalhar com o Milton Mendes? É um treinador Gostei, que você gostou de trabalhar? gostei ele, taticamente, o perfil dele é motivador. Eu, particularmente, gostei bastante. É um cara, um paizão, sabe? O grupo ali, ele foi um dos caras que não deixou o grupo largar mesmo, porque assim, Sim. você via atleta às vezes que não, salário atrasado, o cara queria meio que desanimar e falar, não, não, vamos lá, tamo junto, sempre com uma palavra ali de fé, ó, vamos lá, todo mundo se sentia importante no grupo dele, mesmo os que estavam jogando pouco, abraçava a ideia dele, porque sabia que ele era um cara coerente e 11 tem que jogar. Mas ele fazia todo mundo se sentir importante na medida do possível, que ele via que o cara tá ali, tá merecendo, ele colocava para jogar, mesmo no momento difícil que a gente estava pressionado, tinha que jogar com uma equipe mais defensiva, mais reativa. Mas sim, particularmente gostei bastante de trabalhar com ele, sim, Milton Mendes. E a sua passagem no Fluminense? Vou fazer uma retrospectiva, né? Bora, bora. Foram poucos jogos, entendeu? Levando em consideração o que você jogou no Ceará. Mas eu acredito que tenha sido uma Claro. passagem legal também. E talvez você, se pudesse, pela questão de oportunidades que você não teve na época, de jogar mais. Então, como foi sua passagem pelo Fluminense também? Olha, o Fluminense, equipe de muita camisa. Só que, por exemplo, vamos tentar vocês colocar na minha situação. Eu venho do México, ok, chego no esporte, 4, 5 meses sem receber. Você É, chega no Fluminense, o Fluminense fala assim, olha, a gente te quer muito, faz a proposta, assume uma parte da dívida do esporte. Você fala, puxa vida, ok. Você chega no Fluminense, 3 meses sem receber também. meu Aí, amigo. aí você fala, não que o dinheiro seja o fator principal, É, só que os caras, tipo assim, eu não preciso citar nome, mas os caras mentiam na sua cara, falavam assim, não, amanhã você vai receber. Aí chegava amanhã, os caras não te atendiam, os caras sumiam. Aí teve muitas vezes no Fluminense que o grupo de jogadores fez protesto de não treinar, de não concentrar, porque os caras chegavam lá, ó, diretoria, não, vamos pagar, amanhã tá tudo certo, mas enrolando, mentindo. O problema não era pagar, não era a falta de dinheiro, era a forma como eles conduziam, entendeu? Chegava e falava assim, não, tá tudo, você pegava na sua mão, ó, amanhã tá tudo certo. O jogador falou, pô, tranquilo, não, os caras tá aqui. Chegava amanhã, filho, os caras, ó, sumiram. Teve uma vez que o diretor, o certo diretor chegou, ó, dia 28 vai estar tudo certo, vamos pagar 2 meses de salário e tal. Eu tô aqui dando minha cara a tapa. Chegou, a gente foi olhar no calendário, dia 28 era feriado, emendava com final de semana. Sumiram os caras, não, não. Aí então, assim, fui pro Fluminense, perspectiva de jogar, o Diniz me ligou, era o Fernando Diniz, né, na época, muito bom sim. treinador. Só que chegou lá, as coisas não deram liga. Ele estava com uma equipe já mais ou menos formada, então aí junta o problema também financeiro, aí você fala, ah, puxa vida. E aí entra o Ceará, né? Porque o Ceará, desde a época do esporte, que eu joguei contra eles 2 vezes, o Ceará sempre estava atrás, sempre ligando, ó, vem pra cá, a gente faz uma oferta, aqui é um clube organizado. Aí eu vi que no Fluminense não tá, o clima não estava legal. Sim. Eu conversei com a minha família, com o meu empresário, falei, ó, vambora, vambora. Abrimos mão de algumas coisas ali que já não estava recebendo. E aí o Ceará fez uma oferta muito legal, um time totalmente diferente. Cumpre. O Ceará hoje de organização, eu posso falar para vocês, eu tive lá há quase 2 anos, poucos aí devem estar como o Ceará, em questão de engenharia É. financeira, organização, planejamento desde crescimento. Então, assim, aí foi mais ou menos isso, essa perspectiva aí, né? Fluminense, a minha transição para o Ceará, entendeu? Voltaria para o Fluminense em outro momento, mais organizado? Olha, eu posso falar para você assim que não, porque o Fluminense é até uma equipe que eu acionei na justiça. Pra você Sim, ver a diferença, o esporte me devia, eu não acionei na justiça. Mas como era a relação, entendeu? sim. A forma como o esporte tratava o problema. Ele chegava e te falava a verdade, olha, a gente está com problema financeiro, nós não podemos pagar semana que vem.
estamos tentando arrumar para daqui 20 dias. Bacana. Então, assim, pro Fluminense, eu falo pra você que não volta. Sim. Aí você chega no Ceará, né? Um recomeço, vários jogos, vários golaços. Aí a torcida do Ceará invadiu aqui o chat também. Tanto a torcida do Cerro, pedindo em espanhol. Pessoal, eu não hablo espanhol. O Matheus dá aula, mas eu não hablo espanhol. Então, depois ele manda um recado em espanhol para vocês aí. Mas chegou no Ceará, né? Ceará golaço, campeão da Copa do Nordeste, uma sequência muito legal de jogos aí. Então, como foi esse período no Ceará? Hoje a gente sabe que a equipe do Ceará e a do Fortaleza também, em relação à estabilidade financeira, vem dando um baile em muitas equipes do Brasil. Todo jogador deixa de sair do Ceará ou do Fortaleza para ir para outras equipes, porque realmente lá paga em dia, o clube está se organizando, aos poucos está chegando em outros patamares, disputando competições internacionais como a Sul-Americana também. Então, para você, como é que foi esse Ceará? O Matheus Gonçalves, o raio do Ceará, que a torcida do Ceará tanto te adora também. O Ceará ali para mim foi praticamente um recomeço, né? Eu precisava voltar a atuar. Eu lembro que eu chego a pedido do. A diretoria já me conhecia, o presidente, o Robson, mas eu lembro que na época era o Lisca, né? O Lisca doido. Sim, Eu fiz 2 jogos contra ele, ele conversou comigo e falou: Ó, Matheus, te quero. Um cara muito, um excelente treinador. E ali sim eu consigo jogar um pouco mais, consigo fazer gols importantes. Eu lembro que a gente estava brigando para não cair com o Cruzeiro, 2019. foi. Então ali eu consigo fazer 5 gols ali que praticamente salvou a gente no rebaixamento. O gol no título da Copa do Nordeste, que foi marcante, né? O terceiro gol que a gente praticamente fecha o caixão ali contra o Bahia. E no Ceará tem momentos ali também incríveis, inesquecíveis. Eu tenho um carinho enorme pelo clube e pela torcida também, né? A festa que eles fazem naquele castelão ali é uma coisa de louco. Só quem tá lá sente aquela energia, sabe o que é ser empurrado ali 45 segundos tempo, aquela torcida. Então, assim, é um clube especial, é um clube que está numa crescente muito grande. Eu acho que dentro de 2, 3 anos aí vai estar brigando aí com os times do eixo, né? Porque hoje existe um preconceito muito grande com as equipes do Nordeste. Só que é igual você falou, por exemplo, eu tive algumas propostas depois do Fluminense e do Ceará. Eu optei pro Ceará e era de clube do eixo, entendeu? Sim. Porque hoje o jogador, ele busca o quê? Ele busca ter oportunidade, claro, mas ele busca uma estabilidade Com financeira, um clube que certeza. vai ser correto com ele. Porque o pessoal acha que jogador tudo milionário, mas esquece, jogador tem família, jogador é um ser humano normal. Então, assim, o Ceará é só elogio ali, é um clube, uma crescente muito boa e tem um carinho enorme também. E esse gol na final, lá em Pituaçu, né, contra o Bahia, você extravasa, entendeu? A torcida vai à loucura, os jogadores te abraçam. Qual foi a sensação de fazer esse gol aí tão importante, né, para a história do Ceará e para você também? Como diz, final é final, e você poder ainda estar marcando, você acaba escrevendo a sua história no clube, né? Vai estar ali daqui 10 anos, 20 anos, você vai estar ali em É. 2020. Então, assim, uma sensação incrível. Infelizmente, por causa da pandemia, não tinha torcida, né? Mas, assim, é uma coisa inesquecível. Algum numa final, é um título, é uma coisa que marca o jogador, entendeu? Eu acho que o jogador ele é marcado pelas conquistas, pelos troféus. Então, foi um momento, assim, eu acho que único e inesquecível. Então, você voltaria para o Ceará um dia também? A torcida está aqui perguntando: Matheus é do Ceará? Volta, Matheus. Voltaria, né? Com Ó, certeza. eu acho que sim, é um clube que ali fui feliz ali. Fortaleza é uma cidade incrível, muito boa também. Então, assim, sim, por que não? Claro, com certeza, voltaria sim. Teve até um tipo de protesto, né, nas redes sociais quando saiu a notícia que você ia para o Cerro, a torcida querendo que você ficasse, muita gente chateada. Como é que você lida com esse carinho? Porque às vezes é muito raro. O torcedor tem um carinho assim por um jogador que às vezes não fica 5, 6, 7, 10 anos na equipe, entendeu? Então a torcida tem muito carinho por você. Tá do esporte, apesar dos poucos jogos, é do Ceará também, por mais que tenha sido um pouco mais de tempo. Mas como é que você lida com esse carinho nas redes sociais e no dia a dia, né? Você andava pela rua de uma forma geral. Eu acho que o torcedor, ele é meio que uma mistura de amor e ódio, entendeu? Porque, por exemplo, o torcedor, ele quer que o time dele ganhe todo o jogo. Se É, você perguntar para ele, não interessa, ele quer que ganhe todo o jogo. Então, assim,
às vezes, por um jogo ou outro, taxa o jogador com, esse já não presta mais e tal. Só que comigo, realmente, a torcida, ela sempre, no meu Instagram aqui, sempre tá mandando mensagem, volta pro Ceará, Raio, volta, volta, não sei o que lá, como é que deixaram você sair e tal. Só que são decisões e o futebol acontece, só que o futebol ele dá muita volta. A gente daqui a pouco pode estar no Ceará de novo, a gente não sabe. Mas assim, é legal, velho. É legal você ver o carinho do torcedor, você ver que você é bem recebido. Isso para um jogador é importante, você saber que você está indo para um lugar, pô, o pessoal lá me trata bem, você vai estar num lugar adaptado. A sua cabeça, o seu psicológico é muito mais leve, entendeu? E essa aventura no Paraguai, no Cerro Porteño, aí a torcida daqui em peso participando, porque não é tão comum, né? Você vê brasileiro, óbvio, o Cerro é uma equipe gigantesca do futebol sul-americano, mas não é tão comum os jogadores brasileiros migrarem para o Paraguai, entendeu? Geralmente é a Argentina, o México, hoje em dia o mercado se expandiu bem mais, ou então para a Europa, países da Ásia, entendeu? Então, por que você escolheu o Cerro e como é que está sendo essa vida no Paraguai, né? Que, querendo ou não, é uma situação diferente em relação ao Brasil, em relação ao México também. Exatamente. Na verdade, eu falo que o Cerro me escolheu, sabe? Porque assim, eu tava no Ceará, né? E aí o, o Arce, aquele que jogou no Grêmio, que jogou no Palmeiras, o lateral Sim. direito da seleção, me liga, conversa comigo, me apresenta o projeto que o Cerro tinha. Eu falei, puxa Vitor, gostei, bacana. E ele falou assim, olha, aqui no Cerro tem mais ou menos uns 10 anos que não vem um brasileiro. Você estaria voltando para o clube, seria muito bom para a imagem do clube. O meu time, porque aqui no Paraguai, por exemplo, é um futebol muito parecido com a Libertadores, é um futebol Sim. truncado, é um futebol de força, de pancada. Ele falou, olha, você vindo para cá, você pode ver os vídeos dos meus jogos, eu vou te mandar, mas o meu time, ele falou assim ainda, eu lembro da ligação, é um time brasileirado, é um time que a gente joga com toque de bola, é um time que tem padrão. Eu falei, não, tô tranquilo. Então, assim, a princípio eu achei estranho, falei, puxa vida, ser tem Paraguai, só que quando, por exemplo, hoje se você fala assim, Paraguai, a primeira coisa que muita gente pensa é a fronteira e É. comprar coisa barata. Pô, Paraguai. É uma das primeiras. Eu tive esse pensamento. É. Só que quando você chega aqui em Assunção, que é mais ou menos uns 400 quilômetros da fronteira de Cidade do Oeste, ali em Foz do Iguaçu, Sim. é outra vida. O meu empresário esteve aqui comigo, ele falou, Matheus, eu estou impressionado como que é Assunção. Porque a cidade, primeiro, violência baixíssima, o índice de violência aqui baixo, é uma cidade segura, estrutura excelente, você vai ver os shops que tem aqui, é uma cidade, a Assunção é a capital, mas deve ter o quê? Uns 3, 4 milhões de habitantes, é muito. Sim. Então, assim, uma capital pequena, porém tudo funciona, organizado, me surpreendeu muito positivamente. Então, aqui, como eu e minha esposa, a gente já falava espanhol por causa do México, então a adaptação aqui foi muito rápida. A gente adaptou Sim. muito rápido, os paraguaios também não receberam muito bem. É, então, assim, aqui tô cômodo, tô feliz. Vamos jogar agora contra o Fluminense as oitavas da Libertadores. Então, assim, o Cerro, como eu falei, praticamente o Cerro me escolheu. E quando eu cheguei aqui, eu vi que eu fiz a decisão certa. É, e graças a Deus as coisas estão caminhando bem, estou feliz aqui, estão bem. A próxima pergunta era justamente em cima disso. Fluminense aí na Libertadores, né? Será que vai rolar uma lei do ex? E qual a Rapaz, expectativa, tanto sua como da torcida, né, para esse jogo? Porque você foi rapaz, contratado em cima de muita expectativa para o Cerro e é uma temporada que o Cerro também tem muita expectativa. Então, como é que tá o clima na cidade e essa expectativa de você contra o Fluminense também? a lei do ex contra o Fluminense, quando eu estava no Ceará, eu marquei duas vezes, só que o VAR anulou, mal anulado, que o gol não estava Sim. impedido. Só que aí no Castelão não teve perdão, aí no Castelão foi válido, né, o 2-0. Mas assim, espero repetir, claro, é um jogo importante, é um jogo eliminatório, vai ser um jogo bom, tem a tradição. Então, assim, é um jogo que já cria uma ansiedade já, né? Por mais que vai ser 13 de julho, a gente já fica um pouco ansioso, porque é a oitava de final da Libertadores. Muita gente queria estar jogando, muitos clubes não passaram de fase. Eu acho que vai ser um jogo lindo, vai ser um jogo marcante, e se Deus quiser aí fazer uma excelente partida, e se Deus quiser poder marcar, claro. Você está sentindo falta da torcida? Porque às vezes é até bom ter essa visão do atleta. O torcedor sente falta de acompanhar, mas
uma torcida incentivando, entendeu? Acho que o jogo hoje está muito diferente. Acho que Olha, talvez esteja bem mais equilibrado em relação à pressão dentro de casa ou fora de casa, porque não tem a torcida, seja adversária pressionando ou na sua casa empurrando. Então, como é que você está lidando com essa situação do futebol sem torcida? eu acho que o futebol sem torcida não tem sentido. Porque o que move o futebol é a paixão do torcedor. É aquela coisa, é o sentimento, entendeu? Então, assim, eu particularmente, eu até comentei com a minha esposa esse dia, que sinto falta, porque é o calor do jogo, você escutar ali, você já tá jogando de local, tá jogando em casa. Pô, a torcida te apoiando, não tem como, você corre mais, é uma motivação, é como se fosse o 12º jogador. Sim. E hoje, com a pandemia, todo jogo que você vai jogar fora ou de local, fica um campo neutro, porque não tem torcida de um dos lados, então o jogo equilibrou muito, tá tendo muito empate, não tá tendo muita vitória do time visitante, mas por quê? Porque já não tem aquela coisa que faz a diferença. Por exemplo, você vai jogar lá no Ceará, Castelão lotado. É difícil, velho, ganhar do Ceará lá dentro com um Castelão lotado, entendeu? Agora com o campo neutro, já não tem aquela torcida, então o time visitante já fica mais solto. Então a torcida com certeza faz falta, a paixão torcedor, até mesmo na hora de cobrar a gente ali, a torcida tem que voltar, tem que passar essa pandemia logo, se Deus quiser poder voltar aí a torcida pro estádio. Você tem vontade de jogar na Europa? Acho que é o sonho de muito jogador brasileiro. E caso você não alcance a Europa, qual outro país que você acha que gostaria de jogar? Uma China, Japão, Arábia? Entende? Qual Oh, país te interessa também? eu acho que a Europa, é como tu falou, é o sonho de todo atleta, né? Profissional, todo jogador, tá atuando pela Europa, ali você tem as melhores equipes do mundo. Sim, Mas assim, caso não venha a acontecer, aí eu acho que o jogador ele começa a olhar também o lado financeiro, porque eu não posso chegar aqui e mentir para você, ah, não. Então, por exemplo, a Arábia é um país que paga muito bem, a sim. China hoje está pagando muito bem, Japão, o lado asiático, mas assim, é difícil, né, a gente poder projetar. Assim, o futebol, as coisas elas acontecem muito rápido. Hoje eu falo para você que daqui um ano, por exemplo, eu quero estar na Arábia. Mas aí daqui 6 meses chega uma proposta muito boa de outro país, ou se não um É. projeto bom para voltar para o Brasil. Então, assim, é muito rápido o futebol, as coisas acontecem muito rápido. É um momento também, o jogador ali tá bem e tal, aí muitos clubes se interessam. Mas sim, desejo jogar na Europa, é claro. E dependendo dos países, eu tenho muita vontade de conhecer a cultura árabe. Meu empresário já atuou lá por 4, 5 anos, já me falou, jogou nos Emirados, né? Sim. Então, assim, tem desejo. China, conhecer umas culturas novas é legal. Tem algum clube no Brasil que você não jogou, mas tem vontade de jogar, ou quando você era mais novo tinha um sonho de jogar um Flamengo, um Corinthians, uma situação dessa, ou não? Qualquer clube que chamar, você vai tranquilamente, dependendo do projeto. Não, eu acho que quando você é mais novo, mais jovem, você tem aquela coisa de torcedor. Só que a partir do momento que você começa a ver que aquilo ali é a sua profissão, você é profissional do futebol, não tem aquela coisa, esse time, não. Se chegar a oferta, chegar a proposta, vamos analisar, é interessante, vou ter mais chance de jogar, o projeto é legal. Aí você analisa vários fatores, mas hoje eu não posso falar para você assim, tal clube. Hoje eu posso falar que pro Ceará e pro Sport eu volto, entendeu? E pro Fluminense não. Mas Sim. assim, para outras equipes, a gente está de porta aberta, depende muito. Quando você era mais novo, questão de seleção brasileira, você tinha esse sonho? Hoje você acha, até pelo nível dos atletas, entendeu? O Richarlison, o Neymar, jogadores que atuam na Europa e geralmente a possibilidade de convocação são para esses atletas. Você tinha esse sonho, como todo atleta recém começando no futebol? Você ainda tem esse sonho? Hoje em dia já é algo que você não liga tanto? Como é essa sua questão, essa relação com a seleção brasileira? Não, com certeza, a seleção brasileira é um sonho, é um objetivo, né? Claro, todo jogador sonha. Só que assim, para estar na seleção, primeiro tem que focar no clube que você tá, fazer um excelente trabalho, para poder. Porque, igual, tem muitos jogadores que estão na frente hoje, que estão na Europa, Sim. você próprio comentou aí alguns nomes. Mas sim, é um desejo, é um sonho, né, desde criança poder representar o país, é a tal da amarelinha. E eu não sou diferente, com certeza. Tenho o sonho de chegar na seleção, de poder atuar pelo meu país, com certeza, sim. Eu tinha combinado com a Carol 40 minutos, né? Faltam 6 agora.
Uhum. Então, até aproveitando para o Matheus aí, que tem muito torcedor do Cerro Porteño, se você quiser mandar algum recado em espanhol para a turma aí, para a turma entender, né, o que é que está acontecendo, alguma jogo da Libertadores chegando, entendeu? Tá ao seu dispor aí o espaço. Gastar um pouquinho do espanhol? É, Vamos lá, vamos lá. No, buenas noches a mis hinchas de Cerro, la vida pelos colores. Y esa live hoy en vivo es con un amigo de Brasil, un periodista muy famoso, muy importante en Brasil, de Nordeste, donde jugué bastante. Y, y nomás estamos contando ahí un poquito de mi historia, de donde empecé en fútbol. Y ahora vamos a hablar un poquito de Cerro, la vida pelos colores. Y estoy bien acá en Cerro, ustedes pueden quedar tranquilos. Y ahí vamos para lograr cosas grandes. Y un saludo y bendiciones a todos. até pegando esse gancho, foi fácil aprender esse espanhol lá na época do México. Agora é mais tranquilo, né? Mas na época foi duro ou foi Rapaz, tranquilo? foi difícil, eu vou te falar. Eu viajei com meu pai, meu empresário na época. Cheguei no clube, não tinha nenhum brasileiro e eu não falava espanhol. Sim. Então, eles ficaram lá 15 dias, ajudaram a alugar a casa e tal, e tinha que voltar pro Brasil. Rapaz, eu acho que as 2, 3 primeiras semanas eu pensei em voltar pro Brasil, porque você ia no restaurante, aí beleza, você tem um tradutor na internet, mas velho, você não consegue comunicar com o garçom, você fica parecendo um bobo, ó, É. aqui ó, apoio e tal. Aí, mano, aos poucos, só que aí o que que eu fiz? Na necessidade, eu acho que o ser humano ele se reinventa muito rápido. Então, eu comecei a ler bastante espanhol, televisão só vinha em espanhol, meu telefone tudo em espanhol. Quando deu 3 meses, qualquer dúvida no clube eu perguntava, os caras, 3 meses eu já estava entendendo e já conseguia me comunicar, entendeu? Então, Sim. assim, foi difícil. Mas quando você precisa daquilo, você dá um jeito. Eu acho que você dá um jeito, você adapta e você vai, porque eu tinha que aprender para me comunicar no time, para me conversar com o treinador, para poder alimentar. Então, assim, por mais que você traduzia, você tinha que aprender. Então, eu aprendi meio que na marra. Aí depois, com a prática, né, 4 anos, você acaba que fica Sim. natural. Mas aprende, aprende. Para finalizar, um gol marcante da sua carreira que você queira, qualquer um, e um jogo marcante também, independente de gol. Olha, um gol marcante eu posso colocar a final da Copa do Nordeste, né? Porque foi o meu primeiro gol numa final Sim. e consagramos campeão. E um jogo marcante foi o meu primeiro jogo no Ceará. Deixa eu ver. Um jogo marcante. Não, um jogo marcante foi pelo esporte contra o Grêmio, lá na Arena Lá, Grêmio. golaço. O pessoal tudo falando que o Grêmio vai atropelar, vai atropelar. Eu acho que a gente ganhou de 4-3. Eu dou uma arrancada Foi. assim do meio de campo. Ali foi um jogo marcante, que foi uma vitória ali importante no momento que a gente vivia na competição. Fora de casa, a gente estava desacreditado. Então foi um momento marcante ali, um jogo marcante. Belo gol, inclusive, e aproveitar essa reta final aí para agradecer a Carol, né, que ajudou aí na realização da live, o Fabrício também está acompanhando, agradecer ao Matheus, a família do Matheus também deve estar acompanhando a live, todo mundo, torcida do Ceará, do Sport, do Fluminense, torcedores do Cerro Porteño aí, por mais que não estejam entendendo tudo, mas muito obrigado pela participação também. Matheus, se você quiser mandar um recado aí para a gente poder finalizar, fique à vontade e agradecer a sua participação aqui. Foi um prazer. Sempre que puder e que você tiver agenda também, a gente pode fazer outras vezes, entendeu? Num futuro aí, até campeão da Libertadores, né? Quem sabe? Com uma medalhazinha Amém. assim, para disputar esse Mundial. Então, para finalizar, manda um recado aí para a torcida. Para Não, todo mundo, primeiro, né? para todo mundo, mas primeiramente agradecer, né? Uma live bacana, o tempo passou até muito rápido. É, Mas a Carol também, o Fabrício, né, que estão sempre aí com a gente. E já fica aí aberto para próximas aí, poder futuramente, poder estar agendando mais, passando a Libertadores aí, você estiver disponível, a gente está disponível para poder estar fazendo a live, um momento bacana. É bom para o torcedor, para o pessoal que é. acompanha, ver um pouco, né, o que é o atleta, o que é um jogador de futebol. Muita gente tem muitas dúvidas. Mas deixar um recado, muito obrigado a todos. Prazer aqui estar com vocês, que Deus abençoe, muita fé, essa pandemia vai passar e que nós possamos ficar bem, e muita fé em Jesus. Tamo junto. Valeu, Matheus. O famoso raio. É Galera, quem raio. quiser acompanhar a live, eu vou deixar no meu perfil, aí vai estar disponível. Vou colocar no meu canal no YouTube também, entendeu?
Então, vou tentar fazer mais lives, né? Porque é correria, é canal no YouTube, é Twitter, é outros projetos, entendeu? Então, quando der, a gente vai trazendo um pessoal legal aí. Se a Carol me ajudar, né? A trazer mais jogadores também. Então, muito obrigado aí, Matheus, Carol, Fabrício, todo mundo. Forte abraço para todo mundo que acompanhou a live. Valeu, galera. Não, show de bola. Valeu, um abraço. Beijo, Alisson. Tamo junto.